Eu saudo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês o tema A Cura de um Leproso. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. A cura de um homem leproso. Mateus, capítulo de número 8, versículos do 1 ao 4, nós lemos assim. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, Quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, Olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Eu acabo de ler para nossa meditação a história de um homem leproso que foi curado por Jesus. A Bíblia Sagrada fala de algumas doenças mais repetidamente do que outras. A Bíblia Sagrada fala muito sobre lepra, paralisia e muitas vezes sobre a cegueira e a insanidade mental. Talvez de todas as doenças mencionadas nas Escrituras Sagradas, essas 4 têm mais vezes o registro das Sagradas Escrituras. A lepra, a cegueira, a paralisia e a insanidade mental. Porque essas doenças são repetidas vezes destacadas nas Escrituras. Porque todas elas têm um significado espiritual. Essas doenças trazem por detrás de si um significado espiritual muito forte. A lepra representa na Bíblia o pecado, por ser horrível, por ser vergonhosa e feia. A lepra representa o pecado. A lepra é o retrato do pecado, mas a paralisia também é o retrato do pecado na Bíblia Sagrada. Ela exemplifica, ela apresenta o exemplo do pecado, porque assim como a paralisia escraviza o homem, limita o homem, amordaça e amarra o homem, assim o pecado faz com o ser humano. A Bíblia Sagrada diz que o pecado é semelhante a uma paralisia, porque aquele que comete pecado é escravo dele, fica paralisado pelo pecado. A cegueira é também o retrato do pecado. Por isso, no ministério de Jesus, ele preocupou-se em curar cegos. Por quê? Porque a cegueira também é um símbolo, um retrato do pecado. É uma amostra da ignorância espiritual. É uma amostra das trevas espirituais. Só enxerga as coisas materiais. A Bíblia Sagrada diz que o Deus deste século cegou o entendimento do homem para que ele não ouça, não veja as maravilhas do Senhor. A insanidade mental também é um símbolo do pecado. A Bíblia Sagrada diz assim, diz o louco no seu coração, não há Deus. Mas nesta história que estudaremos, não é a história de um cego ou de um paralítico, é a história de um homem leproso. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que a lepra na Bíblia Sagrada não é necessariamente a doença da lepra que conhecemos. Não é, literalmente, a doença que conhecemos como lepra, mas alguns estudiosos ensinam que a lepra era toda e qualquer doença que as pessoas não conheciam. Era toda e qualquer doença que as pessoas não conseguiam entender a raiz ou o significado daquela doença. Portanto, esse homem, nós não sabemos se ele tinha lepra verdadeira, aquela doença que deixa a pele esbranquiçada, provoca inchaço da região, perda da força nos músculos inervados, principalmente nos olhos, braços e pernas, perda da capacidade de suar, pele ressecada, perda da sensibilidade e dormência, lesões e feridas na planta dos pés, nariz e olhos, que pode causar a cegueira, paralisia dos braços ou pernas
impotência e esterilidade, nós não sabemos se este homem possuía esse tipo de lepra ou se ele tinha outro tipo de doença. Mas o certo é que, no corpo desse homem, ele carregava uma moléstia maligna. Talvez ele tivesse pústulas purulentas à semelhança de Jó, ou seja, pus por todo o corpo. Talvez ele tivesse carbúnculo, que eram tumores grandes, talvez fosse uma escarbiose, talvez fosse um edema maligno. Nós não sabemos exatamente qual era a doença desse homem. Ele carregava uma doença em seu corpo chamada lepra, uma doença maligna. A Bíblia Sagrada nos diz, se estudarmos os costumes e as leis cerimoniais dos judeus, entenderemos que aqueles que carregavam doenças que eram categorizadas, catalogadas como lepra, eram afastados do convívio da sociedade. Essas pessoas eram excluídas do convívio social. Eram pessoas que geralmente ficavam marginalizadas, morando em cavernas nos arredores da cidade. Eu poderia extrair muitas lições desse texto para nossa meditação, mas eu quero concentrar a minha meditação apenas em um ponto. Foi que esse homem leproso, ao se aproximar de Jesus Cristo, quando ele colocou seu rosto em terra, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse as seguintes palavras: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Se tu queres, podes limpar-me. Eu quero me deter, eu quero me segurar neste ponto da história desse homem. Se tu queres, podes limpar-me. E a grande pergunta que eu faço a mim mesmo é a seguinte: o que foi que levou esse homem a duvidar que Cristo verdadeiramente quisesse curá-lo? Porque, quando ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse, se tu queres, podes limpar-me, ele colocou um grande ponto de interrogação aí. Será que Cristo verdadeiramente quer me limpar? Será que Cristo quer fazer uma obra em minha vida? Meus irmãos, o que levou esse homem a duvidar que Cristo verdadeiramente quisesse curá-lo? O que pode levar um homem ou uma mulher a sentir-se indigno de Deus? Ele sentiu que não era digno de receber o milagre. Ele disse, se tu queres, podes limpar-me. Ele sentiu que não era digno de ser limpo pela pessoa de Cristo. Ele se sentiu sujo, imundo, marginalizado. Ele se sentiu repudiado, rejeitado pela sociedade. Mas ali estava diante dele um que lhe dava a última esperança. Será que Cristo vai me curar? Senhor, se tu queres, podes limpar-me. O que leva uma pessoa a se sentir indigno de Deus? Deixe-me compartilhar com vocês algumas lições sobre o sentimento de inferioridade. Em primeiro lugar, o propósito de Deus é que tenhamos um relacionamento com Cristo. Deus deseja que experimentemos em Cristo todo o potencial que Ele tem para nós antes da fundação do mundo. Não interessa para Deus a cor da sua pele, se você é rico ou pobre, se você é alto ou baixo, gordo ou magro, se nunca estudou ou se é um intelectual, se tem o braço mirrado, se está doente ou não, não interessa. O propósito de Deus para conosco não é apenas coisas materiais ou temporais. O propósito de Deus para as nossas vidas está em Cristo Jesus, o Senhor. Ele deseja nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, para vivermos o esplendor da glória de Deus. O próprio Cristo diz nas Sagradas Escrituras, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10. Em Filipenses, o apóstolo Paulo nos diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor.
pelo qual sofri a perda de todas as coisas, considero como esterco todas as coisas para que possa ganhar a Cristo. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 8. A verdadeira felicidade está em conhecer a Jesus como Senhor. Por isso é que um corinho antigo diz: satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem par. Felicidade é a consequência, é o resultado de aceitarmos a Cristo como Senhor em nossas vidas. Felicidade não é determinada por circunstâncias, mas submissão à vontade de Deus. A verdadeira felicidade não está determinada por circunstâncias. Eu conheço pessoas ricas, bonitas, talentosas, que são infelizes. Eu conheço pessoas que têm dezenas de diplomas na parede, mas não têm paz no coração. A verdadeira felicidade acontece quando nós nos submetemos à vontade de Deus e descobrimos qual é a missão que Deus tem para nós neste mundo. O inimigo de nossas almas conhece o seu potencial e está querendo te destruir para que você seja menos do que Deus quer que você seja. Moisés se sentiu indigno porque ele era gago. Gideão se sentiu indigno porque era pobre. Davi se sentiu indigno por ser o irmão mais novo e menor da família. Pedro se sentiu indigno porque ele era pescador. O centurião romano se sentiu indigno de Jesus entrar em sua casa porque ele era desonesto. Paulo se sentiu indigno porque ele tinha ajudado na morte de Estevão. Mas a Moisés, Deus levantou e foi o Moisés que nós conhecemos, o libertador do povo judeu da escravidão do Egito. Gideão levantou-se e foi homem valoroso nas mãos do Senhor. Davi foi levantado por Deus para ser o grande rei de Israel. Deus levantou Pedro como coluna da igreja. Deus levantou o centurião romano para ser testemunha viva de Cristo dentro dos quartéis de Roma. Levantou Paulo como príncipe dos apóstolos que trouxe a mensagem a nós os gentios. Meu irmão, minha irmã, não entregue a sua vida por nada menos que a vontade de Deus. Deus quer te levantar como uma pessoa poderosamente valorosa nas mãos dele para que possa ser um vaso de honra no reino do Senhor. Esse homem leproso ajoelhou-se aos pés de Jesus e fez a seguinte afirmação: se queres, podes limpar-me. Em primeiro lugar, ele se sentiu indigno. Em segundo lugar, ele cria que Jesus tinha poder, mas duvidava que Jesus tivesse compaixão. Ele disse: se tu queres, quer dizer, tu tens o poder de curar, mas a dúvida é: será que tu queres? Se tu queres, eu sei que tu tens poder, mas será que Deus quer? Esse é o grande problema que talvez aflija a sua alma. Este talvez seja o grande dilema que está na sua mente. Você não duvida que Deus tenha poder para mover o céu. Você não duvida que Deus tenha poder para fazer chover ou parar de chover. Você não duvida que Deus tenha poder para dar ou tirar a vida. Talvez o seu grande dilema seja o seguinte: será que Deus se incomoda? Será que Deus ama? Será que Deus quer? Esse leproso acreditava que Jesus tinha poder, mas ele duvidava que Jesus tivesse compaixão. A grande dúvida que está no coração desse homem é: será que Deus quer? Será que Jesus tem misericórdia? Ele não duvidou que Jesus tivesse poder. Ele duvidou que Jesus tivesse misericórdia. Irmãos, por que existe esse dilema ainda hoje? Você quer saber por quê? É porque nós temos dificuldades de entender o comportamento de Deus em relação a nós, seres humanos. Quando Deus nos criou, Ele nos fez pequenas réplicas dele, Deus. Deus delegou a nós
poder em nossas mãos para fazer o bem ou fazer o mal, porque Deus não queria robôs em suas mãos. Deus não queria marionetes para ele ficar marionetando, brincando conosco, fazendo fantoches com a vida dos homens, jogando os homens de um lado para o outro. Por toda a eternidade, Deus está buscando, desde a eternidade passada, um meio pelo qual ele possa resgatar a raça humana. Deus está procurando um meio para aliviar a sua dor, para resolver o seu problema. Deus está querendo aliviar o problema da raça humana, tirar toda a maldição de nossas vidas. E eu estou independente, virando as costas para Deus. Faça o seguinte, faça como esse homem leproso fez. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse, se queres, podes limpar-me. E a resposta de Jesus foi categórica, quero ser limpo. E naquela hora, a lepra desapareceu daquele homem. Eu lhe garanto, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você se aproximar de Jesus, você pode não ter os problemas de sua vida e do mundo resolvidos, mas eu lhe garanto um negócio, desse dia em diante, Deus vai andar ao seu lado, porque a Bíblia Sagrada diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este homem duvidou da misericórdia de Deus. Sabem por quê? Ele esperava que Deus fizesse alguma coisa pela vida dele no futuro, e não agora. Mas louvado seja o nome do Senhor, que uma coisa esse homem reconheceu, é que Jesus tinha poder. Isso ele reconheceu. Isso ele sabia. Isso ele entendeu perfeitamente. É que o Jesus a quem ele estava falando tinha poder nas suas palavras e nos seus atos. Ele não creu num Cristo vencido, num Cristo desprovido de poder. Ele creu em Jesus, que é todo-poderoso. O nosso Cristo é diferente dos líderes de todas as outras religiões. Buda, o deus do budismo, está morto, cremado. Seus restos mortais estão em uma urna lá no Oriente Médio. Maomé, o grande profeta muçulmano, há centenas de anos, não profetiza uma única palavra. Está morto, sepultado, debaixo de uma grande mesquita, lá na cidade de Meca. Todos os demais líderes religiosos da história morreram. Seus nomes são apenas letras, palavras nos livros de história. Mas o Cristo dos cristãos, principal líder de todos os cristãos ainda hoje, ele está vivo e fala diretamente ao coração de todo aquele que crê. Sua história de vida e ministério não é página virada nos livros de história. Sua história está registrada na Bíblia, a autêntica palavra de Deus. Ele fala conosco e nós falamos com ele. Ouve as nossas vozes, atende os nossos clamores, guia os nossos passos. Ainda hoje, mais de 2000 anos de sua morte física, ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o amigo mais achegado do que o irmão, médico dos médicos para aquele que se encontra enfermo, socorro bem presente na hora da angústia, luz para aquele que está em trevas, caminho, verdade e vida para quem não sabe que direção tomar. Jesus tem todo o poder em suas palavras e quer usar esse poder em nossas vidas. Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus está vivo e aí está o seu poder. Aquele leproso se ajoelhou aos pés de Jesus e disse, se queres. Jesus não disse, segundo o livro tal, página tal, ou segundo o pastor tal, ou a religião tal. Ele disse, eu quero ser limpo. E na mesma hora, aquele homem foi curado da sua lepra. Louvado seja Deus. Historiadores e críticos ateus têm blasfemado contra o nome de Jesus. Mas ainda hoje, ele preside o grande coro angelical que ecoa sobre as nações. Os seguidores de Cristo hoje
não se resumem apenas num punhado de homens medrosos da Palestina. Os seguidores de Cristo hoje formam um grande batalhão tão numeroso que não se pode mais enfileirar sobre a face da terra. A estrela que desceu na manjedoura no dia do nascimento de Jesus já não é mais estrela agora. É o sol da justiça que brilha, iluminando a verdade de Cristo a todos os homens. Ele não foi derrotado na cruz do Calvário. Você diz, Pastor Carlos, se ele não foi derrotado, por que ele foi traído? Sabem por que ele foi traído? Para que, pela sua traição, pudesse nos mostrar que estava disposto a nos perdoar quando nós o traíssemos. Você diz, Pastor Carlos, se ele não foi derrotado, por que ele foi pregado na cruz? Sabem por que ele foi pregado na cruz? Para que, pela sua morte, nós pudéssemos ter as algemas do pecado rompidas. Jesus foi literalmente chicoteado. Cada vez que o chicote batia, enrolava no seu corpo, arrancando pedaços de carne e espalhando sangue no ar. Mas o profeta Isaías diz que através daquelas feridas, nós somos sarados de nossas enfermidades. Ele teve sede. A sua sede se transformou na água da vida, que hoje mata não a sede material de milhões, mas a sede espiritual dos corações. As suas mãos foram cravadas na cruz. Mas Paulo diz em Colossenses que quando as mãos de Jesus foram cravadas na cruz, ali estavam cravadas, naquela cruz, as nossas dívidas para com Deus. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, mas aquela coroa de espinhos foi a conquista de uma coroa de glória para todos os salvos. Ele morreu, mas através da sua morte, nós renascemos para Deus por toda a eternidade. Jesus venceu a morte. Ele é exemplo maior do vencedor. A ressurreição é a vitória de Cristo. Ele não foi derrotado. A cruz do Calvário não foi a derrota. A cruz do Calvário foi a vitória de Cristo. A sua ressurreição anuncia a sua segunda vinda. Nós, os salvos por Jesus, estamos esperando ele voltar, porque assim como ele veio pela primeira vez, ele voltará pela segunda vez. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Assim como uma mãe espera o nascimento de uma criança por 9 meses, assim estamos esperando a volta do nosso Senhor. Assim como o vigia aguarda o nascer do sol pela manhã, assim nós estamos esperando o Senhor voltar. Assim como o presidiário espera pelo dia da sua liberdade, assim nós estamos esperando a volta do nosso Mestre. Assim como no inverno os homens aguardam a chegada da primavera, assim estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Este é o brado da igreja. Este é o grito que está engasgado na garganta de todo cristão por séculos e séculos, mas um dia vai sair para a honra e glória do Senhor. Por que é que nós temos certeza que a sua volta se aproxima? Porque ele não ficou na sepultura. Ele levantou da sepultura e subiu aos céus. E quando ele estava subindo aos céus, 2 anjos disseram que da mesma maneira que ele estava subindo, um dia ele voltaria. Em breve, ele virá buscar aqueles que confiam nele. Ele virá nas nuvens com socorro angelical para nos buscar, para que possamos fazer parte desse batalhão celestial. Não haverá mais injustiças, não haverá mais desemprego, não haverá mais intrigas, nem misérias, nem morte, nem dor, porque ele será o eterno rei da eternidade. Você quer fazer parte deste batalhão? Então se arrependa dos seus pecados, confesse-os ao Senhor e convide o Senhor Jesus para ser o dono de sua vida. Obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.